Senhoras e senhores, estamos aqui de novo, mais uma vez, para trazer para vocês bastante informações automotivas, tá? Principalmente automotiva, né, Marcelo? Isso. E hoje tem um cara muito especial, como nós estamos trazendo uma leva de empresários novos, né? Bem novos, hoje não é diferente. E um cara campeão. Um caboclo bom demais, pesca comigo, meu parceiro, né? Harrison, da Só Injeção, Grupo Só Injeção. Cara bacana, gente boa. Vamos falar muito sobre negócio e principalmente sobre o negócio automotivo, não é isso, Harrison? É isso aí. Para mim é um prazer estar aqui, Juninho, participar desse negócio com você. E é muito fácil contar a nossa história, eu acho gostoso contar, viver tudo que a gente passou nesses 22 anos. E aí, eu quero compartilhar aí com você desse negócio legal. Ó, Marcelão, o que você acha, hein? Seja bem-vindo, Harrison. É um prazer receber vocês aqui e vamos aprender muito, né, do mercado automotivo com você. Com certeza. E eu falo assim, gente, muitos falam assim, mas o caboclo novo demais, né? Às vezes não tem a experiência. É novo, mas já rodou muito, né? Mas é um rapaz rodado. Mas eu falo que a força de vontade ela é melhor que a inteligência, cara. Não a força de vontade, quando Olha que bacana. você tem vontade, persistência. Talvez isso é muito mais importante do que a própria inteligência. O próprio intelectual, para falar assim, não, veio da minha família, veio do... Porque às vezes tem uns que tem a grana, veio da família, muitos dão certo, pega o negócio e toca para frente. Assim, aí se o cara for inteligente, ele pega isso como um ponto positivo para ele, né? Mas não que isso seja o fator predominante para ele poder ter sucesso, né? Sim, a força de vontade vence. Mas sua força de vontade é bem grande. Eu te conheço tem muitos anos. É grande. Né? Não foi fácil, né, cara? Não foi Até fácil. hoje não é fácil, né? Não é fácil. Exatamente. Mas a gente tem vontade de crescer, a gente sabe o que a gente está fazendo, tem coragem também, né? Entrar no ramo automotivo, isso eu acho que entra muito como paixão. Eu falo porque para mim é paixão, né? Eu amo o que eu faço. A Juninho, para mim, a Juninho Autosom, que agora é Juninho Auto Service, tem várias lojas, é rede. Para nós, empreender nesse negócio é muito bom. Eu sou muito feliz por isso. Isso me traz muito prazer. E eu tenho certeza que traz muito prazer para você também. A Só Injeção, porque a gente fala quando é só injeção, não é só injeção. Não mais, né? Assim, eu falo que assim, ó, tudo, como na sua história mesmo, Juninho, a gente vê que o mercado ele vai se tendenciando. Então, quando a gente começou há 22 anos atrás, era muito legal. Assim, a gente pensava que tudo ia ser setorizado. Tudo ia ser, vamos ser especialistas em injeção eletrônica. Certo. E a gente carregou isso por muitos anos, eu acho por 18, 17 anos, ser especialista em injeção eletrônica. Só que nós, como empreendedor, como comerciante, a gente tem que entender que o mercado vai mudando, como a Juninho, que era só autosom. Exatamente. E agora já está agora já está em serviço, né? Estética, não tem como estética, a gente não tem como ficar lá mais, não. né? Então, assim, hoje eu entendo que o mercado específico de injeção eletrônica, quase que ele não vai conseguir sobreviver se eu não agregar outros itens junto. Por exemplo, quase ficar uma revisão, né? Então, assim, hoje a Só Injeção está muito assim. Eu tenho injeção eletrônica como meu carro-chefe, continua sendo, nasci com injeção eletrônica. Aí depois a gente começou com filtros, que é o primeiro item vendido dos carros, né? Os carros, assim, a primeira troca que faz, primeiros itens mais vendido do carro é filtros de combustível. E aí a gente começou agora, faz um ano, que é outro desafio, parece que a gente está começando um negócio do zero, que isso dá mais vontade ainda. A gente começou com o Undercar, que é a parte de suspensão, a parte de freio, que está sendo um desafio para nós. Todo dia a gente acorda com esse desafio, a equipe já não aguenta mais. Tem um negócio novo, né? Toda vez entra um negócio novo, né? E assim, a Juninho também é muito antiga, nós temos 22 anos, e isso que dá vontade de se trabalhar todo dia. 22 anos também. Começou em 2001, né? Igual a gente, 2001, né? 2001 também. Então, assim, o que dá mais vontade de continuar é quando você continua tendo os sonhos que você tinha há 22 anos atrás. Ainda tem combustível, né? Pra queimar. Porque assim, se a gente achar que o sucesso é aqui na injeção eletrônica, você estava lá parado. Verdade. Não tinha mais por que acordar cedo e falar tanto de Juninho, falar tanto de Só Injeção. A mudança de mercado faz com que a gente pegue. Se a gente for inteligente e entender que essa mudança é o combustível para a gente sobreviver, para a gente ter mais vontade, a gente vai ficar para lá, cara. Exatamente. Sim, eu falo muito assim, cara. Na minha época, assim, quando eu comecei meu pai é um cara inteligentaço que mais me levou para esse negócio. E aí Vou mandar um abraço para ele aqui, nosso parceirão aí. Gosto demais dele, meu pai é uma inspiração, cara. Meu pai é uma inspiração pra gente. E aí, meu pai, eu visitava mecânicos, né? A gente visitava mecânico, meu pai ficava na retaguarda, meu pai ia para São Paulo de dia e voltava de noite buscando mercadoria, meu pai é um guerreiro. E aí a gente visitava mecânico e naquela época sempre já tinha mudança, porque quando eu comecei em 2001,
existia a autoelétrica, que só mexia com a elétrica de carro. Aí tinha a autopeça, que vendia as peças de carro. E tinha o mecânico, que era aquele mecânico, claro, no modo sendo generalista, o pé de manga, um cachorro amarrado lá e o mecânico todo engraxado. Isso era na época o que acontecia. Injeção eletrônica era uma loucura, ninguém sabia nada. Nós começamos nessa época e começamos a aprender injeção eletrônica naquela época. E aí eu via muito assim... Até 94, deixa eu só... Porque, gente, é o seguinte, nós estamos falando de só injeção, que no caso a injeção automóvel... A injeção faz parte do motor do carro. Mas antes de injeção, acho que antes de 92, 94, era carburador. Então, a alimentação do carro ali, ou seja, o combustível tinha que passar pelo carburador. Pelo carburador. Aí entrou a injeção que acabou com o carburador. Assim, ó, eu posso estar errado, mas... Parece que o primeiro carro de injeção eletrônica foi o Gol GTI em 89, aqui popular, um carro que via no Brasil. Gol quadrado. Né? Aí depois eles vinham em série, aí começou a ter o Monza em 94, os Gol CLI em 96. Então quando a gente começou em 2001, os carros quase era mais ou menos um carro híbrido hoje, pra gente pensar, que você não vê ele na mecânica. Tinha mais, era o carburador. Mais um carro de carburador, não. A frota quase toda era de carburador. Sei. E colocando no mundo de hoje, era a gente começar a falar de híbrido, igual que fala hoje, um pouquinho de híbrido, então um pouquinho de híbrido que não vê ele na mecânica. Era injeção eletrônica em 2001, quando nós começamos. Então, para muitos assim, falar, não existe carro injeção eletrônica na rua, o cara quer começar um negócio de injeção eletrônica. Só que, graças a Deus, a gente teve a visão certa, viu o lugar certo e Deus está dando certo faz 22 anos. Aí... Nessa época, a gente tinha que escolher um mercado. E aí começamos a visitar mecânicos, autopeças e autoelétricas para ver onde que era o nosso mundo. E aí uma coisa que nunca saiu da minha cabeça. Quando eu ia num lugar muito parado, que não tinha serviço, que não tinha cliente, chegou o dono da autopeça, estava lendo um jornal no balcão e eu perguntava ele como que tá. Aí ele falava, tá muito ruim, tá muito parado. Isso ficou na minha cabeça, eu guardo isso comigo. Porque assim, não tem como melhorar se ele continuar vendo o jornal dele ali, acordando cedo e reclamando. Então a gente que sabe, não adianta eu entrar na minha empresa todo dia de manhã e falar que tá ruim. Eu tenho que inovar, tenho que ter coragem, tenho que mudar. Tem que mudar na hora certa. A gente não adianta eu morrer junto com o mercado. Por exemplo, eu tenho certeza, se eu continuar focado só em injeção eletrônica, daqui 5, 6 anos, 7 anos, tudo que eu construí nos 20, eu vou acabar. Vai acabar. E a injeção também vai acabar. A injeção, hoje o carro vem... Eu não acredito, de fato, não estou falando que eu sou dono da razão, estou falando que eu não acredito no carro elétrico. Eu acredito muito no carro híbrido. Porque aí a injeção eletrônica continua ainda, a gente tem 2 motores funcionando o tempo inteiro. Eu acho que a gente está bem posicionado. Eu acho que existe essa possibilidade, sim, mas assim, é uma coisa de transformação. Né? A gente sabe que... A longo prazo, a longo prazo. Só que nós pensamos no negócio para longo prazo, então a gente entende que a gente já tem que olhar para isso. Esse lado. Só que assim, o que eu percebo que o público, o cliente-alvo da sua injeção é o centro automotivo. A gente é apaixonado por mecânico, a gente adora mecânico, a gente gosta, a gente deve tudo ao mecânico. Então o mecânico que trouxe a gente até aqui. Legal. Então, depois você vai falar para mim dessa mudança. Pessoal, os mecânicos hoje estão mudando muito, né? A gente está percebendo que as mudanças estão acontecendo muito dentro da mecânica, né? Os mecânicos mudaram muito. Nem tem espaço mais para aquele modelo antigo de mecânica. Não existe, né? Hoje a pessoa tem tecnologia, eles têm scanner de alta performance, que se eles não conseguirem manusear o scanner, tem entendimento claro. Então hoje o mecânico mudou. O mecânico estuda, esse mecânico que quer a mudança, ou seja, que quer essa transformação. Ele é um técnico, mas está acontecendo. Porque antigamente, você lembra? Eu ia na mecânica, levava um carro com problema, aí o mecânico olhava, escutava o motor, aí ele falava, é isso. Não tinha aparelho naquela época, né? Ele dava o diagnóstico pelo barulho do motor. Mas é porque o carro ele era muito mecânico e pouca tecnologia. Então... Era muito fácil, os mecânicos os defeitos eram quase os mesmos. Pra você ter uma ideia, a bobina do Uno... Mas começava a trocar peça, não chegava onde eu queria, não. Mas ele acertava mais. Entendeu? Mas ele não tinha muito... Mas errava muito também. Mas hoje, se o cara for no achômetro hoje, tá enrolado. Porque assim, continua trocando peças. Não, muito. Não, e sabia que existe um consumo de peças gigantesco no mercado... de peças que não tem defeito. Um monte de peça que é trocada no carro.
Em 2019 eu visitei pelo menos umas 20, 15 aí, mecânicas, centros automotivos na Alemanha e na Espanha. E chegando lá, isso me chamou a atenção. Chegava lá uma mecânica muito pequena, assim, com 5 carros lá dentro, mas bem organizada. A gente chegava lá meio-dia, lá, visitava o mecânico e falava, meu, quantos carros você faz por dia? Eu falava, faço 20 carros por dia. Eu falava, mas não tem lógica. O cara não deve falar a verdade pra gente, deve estar mentindo. Uhum. E eu não acreditei. Só que na outra mecânica que eu visitava, como foram 15, falava fazia 18, falava 20. Eu falei, meu, a gente lá no Brasil faz 2, 3 carros por dia sofrendo. E o cara que faz 40 carros é gigante, e carro lá fica um monte de tempo. Mas qual que é a diferença do Brasil para a Alemanha hoje? Tinha equipamento. Equipamento diagnóstico. Hoje a gente perde muito tempo fazendo. O carro chega no mecânico hoje, às 8 da manhã, talvez ele demore 2 dias para descobrir o defeito, às vezes para resolver 2 horas. Então, o que acontece hoje na Europa? Como ele tem acesso a equipamentos melhores, os mecânicos também são mais técnicos um pouco, ainda não desmerecendo os nossos aqui, que tem muitos bons. Então ele tem o poder de diagnóstico mais rápido. Sim. Então, quando ele faz o diagnóstico um pouco mais rápido, ele consegue ter a solução. Então, aí eu comecei a acreditar. Na 10ª visita, eu já estava acreditando que os caras faziam 20 carros por dia mesmo. Ou seja, entendeu? ele passava o scanner ali no carro. Porque o scanner não é só passar, Juninho. Aí que é o segredo. Você pega um mecânico agora, a gente vende scanner na sua injeção, a gente também está no equipamento. E você passa o equipamento lá e imagina o seguinte, o equipamento te dá que o seu carro está com excesso de oxigênio, excesso de ar, mistura rica, mistura pobre. Então a sonda lambda, que é o sensor que avisa isso, ela está fazendo o papel dela de avisar para você que de fato está com uma mistura diferente do normal. Os mecânicos que não estudam, que é raro de acontecer hoje, os mecânicos estão bastante bem qualificados hoje, eles vão lá e trocam o sensor. Então o que eles fazem? Eles trocam, o negócio está te avisando a verdade. Exatamente. Entendeu? Vai direto ao ponto. Não, ele troca o sensor, só que então ele não resolve o problema. Ele fala, essa sonda está com defeito. A sonda não está com defeito, ela só está te avisando que tem alguma coisa ruim. Sim. Entendeu? Dentro dela. Não, dentro do que... Porque assim, a sonda lambda é o sensor que avisa a mistura para você que tem o ar e combustível. O carro funcionar ar e combustível. Exato. Então tem que ter uma quantidade certa de ar e a quantidade certa de combustível. Quando isso dá errado, a sonda lambda avisa que tem muito combustível ou muito ar. Então eu não solucionei o problema do carro, eu só troquei quem estava avisando. Exatamente. Eu não perguntei mais por que ela está me avisando isso, entendeu? Então assim, hoje, claro que eles estão, cada dia que passa, com mais equipamentos. Acerta mais, Acerta mais, mecânica acerta mais, melhor. porque assim, você levar na concessionária, às vezes, de repente, a questão aqui nossa, acho que todo mundo sabe disso, você levar na concessionária, você vai fazer um orçamento, é caro. A concessionária acaba sendo inteligente. Ela é a seguinte, ela elimina a possibilidade de erro. Você vai com o seu carro lá na concessionária, e aí você vai lá e pega um orçamento gigante. Mas os caras... E aí você leva seu carro em 3 mecânicas, não fica bom. Aí você fala, não aguento mais, vou levar lá na concessionária. Aí num mecânico te cobrou R$500, não te cobrou 800, ou te cobrou 700, nenhum resolveu o problema. E aí vai na concessionária, o cara te cobra 10 pau, e você já está cansado disso. E vai lá e paga lá, parcela e paga o negócio e fala que resolveu o problema. E aí, de fato, não dá problema. Por quê? A concessionária não arruma nada. Ela troca tudo. Ela troca tudo. Então assim... Ela faz o papel dela. Você trouxe aqui, amigão? Vai sair bom. Eu já vi assim, deu um probleminha no terminal, ela troca o chicote do carro. Exatamente. Aí o chicote inteiro. Mas olha só, se o mecânico for inteligente também, ele pode agregar o serviço. Eu vou te contar como. Eu falo muito com o mecânico, porque eu falei, o mecânico tem que ganhar dinheiro, tem que ser inteligente. O sensor, você pode trocar o conector, mas você pode cobrar para revisar o chicote inteiro. Pronto. O que não pode acontecer é ele trocar o chicote, e aí dentro do o conector, aí dentro do chicote tem um fiozinho desencapado que ele só podia passar um fita isolante e isolar ali, e o cara não tem problema mais. Então ele prefere só trocar o conector. E não vende o outro serviço. E não vende outro serviço. Então a gente tem que ser inteligente. Pode cobrar o serviço para revisar, né? E ser honesto. O mecânico não precisa ser desonesto, ele pode ser honesto de que forma? Para trocar o sensor é tanto, mas eu não troco o sensor sem revisar o chicote. Ele revisando o chicote, ele pode comprar um preço intermediário, agregar serviço no negócio dele,
E ele está ali para ganhar dinheiro e para servir, e o cliente vai ter o carro. É bom para o cliente e é bom para o mecânico. E ele é honesto. Porque assim, ó, uma coisa eu tenho certeza absoluta. Uma empresa, um profissional não consegue sobreviver por muito tempo sendo desonesto. Eu já sei, eu já aprendi faz tempo, entendeu? Na época nossa não existe isso mais. Não aprendi mais. Se o cliente, por exemplo, chega com um problema aqui, a gente, antes de tudo, a gente tem que revisar. O som não está funcionando. Não é chegar, não, vamos trocar. A gente não faz isso. Não vamos trocar o som do seu carro agora, não. Nós vamos revisar. Aí tira o som, revisa toda a instalação, revisa chicote, revisa tudo, vê se está tudo ok. E por que deu esse defeito? Porque também não adianta você só resolver. Às vezes, por exemplo, pode ser um fiozinho, mas por que esse fiozinho soltou e por que ele está ali dando esse problema, né? Por que ele descascou? Por que aconteceu isso? Essa ruptura. Então a gente tem que descobrir também. É o causador, né? Exatamente, o causador para você dar o diagnóstico. Então você deu o diagnóstico ali, faz uma revisão e reinstala, ou seja, deixa tudo funcionando, porque é um serviço que eu tenho que dar uma garantia. Então, como é que eu vou dar uma garantia de um serviço se eu não revisei o serviço? Entendeu? Então a gente sempre se preocupa com isso aqui. E eu acho legal isso, porque a gente está vendo um crescimento na área da mecânica, é diferente da nossa área da mecânica. Quando você falou assim, do cachorro amarrado numa corrente debaixo de um pé de manga, é legal, porque na nossa época era muito isso, né? Não desfazendo desses mecânicos que pegavam no achismo e trocava peça no achismo, porque não tinha diagnóstico, não tinha como a pessoa dar um diagnóstico. Como é que o médico vai te falar se você tem algum problema no seu corpo se ele não pegar um exame? Médico é muito assim, muito exame, né? Exame. Então você tem que fazer o exame. E o exame seu... Ele tem uma noção grande do que pode ser e pede fazer o exame para ter certeza. E o exame seu que o Grupo Só Injeção faz hoje, que vende até inclusive, eu sei que eu já comprei de você equipamentos, lá. Né? Os equipamentos para fazer o diagnóstico. Então você precisa do diagnóstico. O diagnóstico é muito importante. E é rápido, é objetivo. É o que você falou, na Alemanha, em outros países... Tem essa questão do diagnóstico. Então a gente faz o diagnóstico, lógico, o mecânico hoje ele se preocupa mais em ter esse diagnóstico. São peças caras, ou seja, são... Os valores mudaram muito os valores. Mudaram muito. Mas assim, que esse diagnóstico ajuda muito na questão da certeza do produto, do defeito. Eu tenho um carro, por exemplo, que eu tive que trocar um bico. Você vê, são 16 bicos. Eu falei, como é que você sabe que é esse bico? Eu abri, eu vi ele abrindo lá, né? E aí ele falou assim, eu sei que é esse bico aqui pelo diagnóstico. Então de 16, sabe que é um? Eu sei que é esse aqui. Então troca ali, vamos ver. Ele foi lá, pegou, trocou, colocou, sem fechar, ele ligou o carro. Funcionou. Problema zero. A gente foi bom diagnóstico. Ótimo diagnóstico, entendeu? Porque não dava antigamente. Então, imagina se ele fosse voltando daquele fazer assunto tudo lá, talvez ele tenha gastado meia hora... E pra ter o diagnóstico, resolveu com meia hora. Não, ele tava em outra mecânica, irmão. E eu fiquei lá um tempão. Tem 3 meses que eu tava tentando resolver, não consegui. Então. Tava em outra mecânica. É assim, ó, a Só Injeção tenta qualificar mecânico o tempo inteiro. A gente tem sempre... eu sei que vocês têm um treinamento lá. A gente tem sempre parceria com os fornecedores, que a gente fica tentando trazer sempre treinamento. O Paulo sempre ajuda a gente. Pra gente sempre fazer palestra, pra poder... às vezes para dar informação. E está sempre formando novos mecânicos? Como é que tá? Assim, a gente não participa disso de formação de mecânico, mas a gente tenta qualificar os que a gente trabalha através de palestra e parceria com o fornecedor também. A gente precisa melhorar nisso, na verdade. Tem o Senai, que eu sei que tem o Senai, Senac. O Senai é muito importante, né, na vida do mecânico. Eu sei, muito importante. Eu acompanho. Mas tem bastante profissionais bons em Goiânia, bons profissionais para qualificar. E assim, hoje tive um problema no veículo, né? Todo mundo sabe aí que quem tem problema às vezes no carro, precisa trocar alguma coisa, precisa fazer uma revisão. Eu posso comprar a peça de você e consertar no meu mecânico ou levar para o meu mecânico? Pode sim. A Só Injeção, como eu falei, que o cliente-alvo da Só Injeção é o centro do motivo. Mas vem crescendo muito a procura do dono do carro deixar consumidor deixar o carro no mecânico de confiança dele e ir comprar a mercadoria fora e levar para o mecânico. Mas o mais comum e o mais normal é que já leva o carro na mecânica e compra as peças do mecânico. E faz o diagnóstico. Mas o mecânico deixa eu comprar as peças lá com você? Deixa assim. A única coisa, eu falo assim, que não seja ruim nem seja boa, é a interpretação. Quando você compra a peça do mecânico, então assim, o mecânico, ele te dá o diagnóstico do defeito do carro e ele já compra a peça da Só Injeção e instala no seu carro. Com isso, a parceria que a Só Injeção tem com o mecânico, se der algum problema na mercadoria, o mecânico vai te fazer a troca sem o custo da mão de obra. Então ele não vai te cobrar mão de obra porque de fato ele te vendeu a peça. Então ele coloca o markup também na peça. Ele coloca o markup na peça e é justo. E aí
Você é um puxa-saco de mecânico. Eu não, nada contra. Eu gosto demais dos mecânicos. Então eu tenho. Nossa, nós temos muito. Mas assim, a sua injeção nasceu com o mecânico. O mecânico é o nosso maior patrimônio. Nós somos apaixonados com o mecânico. Eu falo que hoje, pelo que eu estou vendo, né, a facilidade de eu poder comprar as peças, eu sei porque tem outras distribuidoras de autopeças. Aqui em Goiás tem, né, Goiânia tem, mas tem outras regiões também que está crescendo muito esse segmento. A distribuidora vender direto pro consumidor, né? Normal, é tendência. Isso acontece tendência. no nosso internet, acontece, né? O cara compra na internet, traz, instala, monta. Não aqui tem problema. A gente defende o instalador. A gente defende o instalador, você defende o mecânico. Não, mas eu falo assim, essa tendência está muito grande, porque como as peças também estão sendo mais fáceis, até mesmo de troca, a gente sabe que também está correndo isso, né? Não é aquela coisa, se você tiver o diagnóstico ok, mas eu sei que tem que levar no mecânico. Primeiro é o mecânico, né? É a mesma coisa de eu falar aqui que você não tem que ir no médico. Não existe. Você precisa ir no médico, pegar o diagnóstico. Depois do diagnóstico, o médico vai te passar o que precisa tomar. No mecânico é a mesma forma. Ele vai te passar o diagnóstico e ele pode dar a opção de eu comprar, porque tem. Eu sei que além da sua empresa, a sua injeção, tem outras empresas também, tem outras redes que vendem a peça ali pro consumidor final. E muitas das vezes, que isso aí também eu acho ruim, até acho que o mecânico tinha que ter um desconto melhor, porque acaba comprando o mesmo preço. Lá na sua injeção não. Lá na sua injeção o mecânico é tratado de uma forma diferente. Ele tem um desconto de atacado e o consumidor com outro preço. Entendeu? Tá vendo? Então é aí onde eu queria chegar. Então quer dizer, na sua injeção, os mecânicos têm um diferencial. Tem sim. A gente entende que o mecânico precisa sobreviver. Sim. A gente entende que o negócio dele ele precisa comprar e precisa ter margem na peça, que o mecânico não vive só de mão de obra. Então se um consumidor final for lá, vai pagar um pouquinho a mais. Ele vai pagar mais proporcional ao que o mecânico colocaria de margem acima dele. Então assim, para ficar certo. Então acaba que não compensa o consumidor ir lá. É melhor ele comprar no centro automotivo. Melhor ele comprar no centro automotivo, então. O que é a diferença do centro automotivo para o mecânico? Que você fala centro automotivo e tem a mecânica. Mecânica, eu chego lá, só tem porque eu lembro do mecânico, né, com aquele macacão, mecânico bacana, que está me atendendo ali. Certo. E o centro automotivo que tem a parte de suspensão, freio e tal. Qual que é a diferença dos dois? Na verdade, como eu falei, o mercado era separado. Eu tinha a mecânica que mexia só com suspensão, eu não lembro o nome, mas era uma empresa especializada de suspensão, freio. Chegou até as autoelétricas, que era só mexer com farol, lâmpada, nada mais. Né, tinha de escapamento separado, por exemplo. Não tem até hoje. Tem, mas esses caras de autos, por exemplo, esses caras de escapamento, eles podem ver que eles já estão lá com alinhamento, balanceamento. Já tá agregando. E talvez já estão fazendo injeção eletrônica e motor também. Porque aí que é o negócio. Virou centro automotivo. Então, o centro automotivo é a junção da autoelétrica, da suspensão, da injeção num lugar só. Por exemplo, imagine você no seu carro, desde uma lâmpada queimada do farol e uma pastilha de freio desgastada. Você imagina se você... Hoje, a gente sabe que logística, cidade grande, como Goiânia é uma cidade grande, você se locomover de um lugar para outro é muito demorado. E o tempo de cada um, bem mais pessoas do ser humano, é tempo. Aí... Você vai lá e troca a pastilha de freio nessa mecânica agora. E aí será que tem especialidade para tudo isso? Você acha que tem? Tem. Porque a questão é especialidade. Mas é a junção. Olha só, o centro automotivo, ele pega um profissional que trabalhava na autoelétrica e traz para ele, agrega no mesmo espaço. Você pega um cara que mexia com suspensão, um profissional que mexia com suspensão, põe para trabalhar para você. Mais o mecânico. E aí fica lá, você tem 3 ali dentro do seu espaço. Eu não consigo, eu tenho mecânica aqui, a gente tem mecânica, mas a gente não consegue a nossa mecânica preventiva, que é o que mais você vende lá. Quando a gente fala de mecânica preventiva, pessoal, essa mecânica dessa manutenção que você tem que dar no carro. Antes do defeito, né? Antes do defeito. Você tem que trocar a pastilha, tem que trocar óleo, filtro, disco de freio. Aí você tem as limpezas de bico, limpeza de sistema de injeção, aquela radiador, hoje, né? Tudo a gente faz antes do defeito. Isso tudo hoje tem um centro automotivo, então. O centro automotivo a grande maioria dos centros automotivos estão prontos para fazer essa revisão. Está pronto para fazer essa revisão. Precisa trocar uma lâmpada, então troca também. Troca. Então, assim, voltando ao assunto, então você troca sua pastilha do carro hoje aqui. Trocou a pastilha do carro. Agora, imagine você aqui amanhã e no autoelétrico trocar a lâmpada. E aí o mercado começou a ver que não existia isso. Então, ele vai lá e troca a pastilha de freio e já checa que sua lâmpada está com defeito. A Juninho Autosom é muito isso. Juninho Autosom, ela não é só o Autosom. Muitos procuram a gente. Parte elétrica. Mas só som aqui, não é? Não, a gente faz também. Faz inclusive no auto service, nossa, né?
A nossa rede agora faz a área de preventiva, toda essa área de preventiva que nós falamos aqui agora. Né? Então a Junin faz prevenção automotiva, ela faz películas térmicas, que é as películas que a gente faz, PPF, que é aquelas películas que envolvem o carro, né? Lataria do carro, micropintura, pintura, micros arranhões, martelinho. Então, assim, não é só o som automotivo. Sim. Além disso, alarme, trava, vidro, então, muito mais coisas que a gente faz aqui, que não é só o som. Né, que a gente faz isso. A gente estava falando, o mercado mudou muito, né? Quando eu conheci Juninho Alto Som aí há 22 anos atrás, a gente falando de 2001, eu lembro assim... Na época do Claudio. Lembro. Claudio da CBTEC, manda um abraço pro Claudio aí, parceiro, o cara que... Parceiraço. Um cara que me inspira também, é meu amigo. Posso falar que é meu amigo, é um cara inspirador também. O Claudio. Vou trazê-lo aqui, vou trazê-lo aqui. Vou trazê-lo aqui. Ele merece estar aqui. Vou trazê-lo aqui. Então, olha só, eu lembro do Juninho, era... vinha trazer 30 alarmes pro Juninho, que o negócio era alarme, era vidro, era trava. Então, assim... Imagine se hoje você tivesse fechado a cabeça e estava lá agora com vidro trava alarme e pensando em sonzeira. Mano, você estava morto no mercado. Não tinha sobrevivido. A gente tem que ter coragem de mudar. A gente tem que ter coragem de mudar. A Sonjação tem uma deficiência grande hoje na venda que chama assim, a gente tem em todas as lojas perto de 40 vendedores. Eu posso estar errando um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima. São 7 lojas. São 7 lojas. Mais de 200 pessoas. O cara é um gigante na autopeças. A gente nem sabe como aconteceu isso, eu não vejo, sabe? Na verdade, eu não... Foi acontecendo. Eu falo assim, né? Que onde Deus põe a mão... Põe a mão, exatamente. Onde Deus põe a mão... Eu nem me vejo tão capaz de tocar esse negócio. Eu juro por Deus, eu não me vejo capaz. Assim... Mas a Sonjação... Mas a sua humildade... Não é pessoa, não é uma pessoa, né? São várias pessoas, assim... É um time, né? Eu gosto muito de gente, eu tenho muita facilidade com gente... Eu adoro meus funcionários, adoro. Eu tenho uma relação direta com eles, diretas e muito... É uma mistura de amizade com profissionalismo. E tem um negócio na loja que é legal, assim, todos sabem disso. Se qualquer um de vocês agora aqui, ou qualquer pessoa pegar o telefone, ligar lá na Sonjação e pedir número do meu celular, é proibido não passar. Olha que legal. É proibido não passar. Bom. Porque se alguém quer falar com você, que é seu cliente, que está lá, ele pode dar uma informação tão valiosa. Sim. E aí você começa a obstruir ele, você começa a perder. Aí eu falo para os meus vendedores, gerentes, e quem for, se ele pegar um motoqueiro meu lá e falar, passa o celular do Harris, se ele passar, eu vou filtrar a ligação. Eu consigo filtrar. Isso eu consigo passar para Maria resolver, consigo para Maria e João. Mas eu quero saber o que está acontecendo. Então, assim, eu nunca quero perder a proximidade com o meu cliente, entendeu? Apesar de não conseguir estar lá todo dia nos balcão mais, não estar lá no televendas mais, e como são 7 pontos de vendas, tem loja que eu não vou há 2 anos, por exemplo, em Rio Verde, funciona muito bem, tem um Renatão lá que faz muito bem, muito bem. Talvez muito melhor que eu faria se estivesse lá. Em Goiânia tem uma Kelly, na outra loja tem um Weber, em Uberlândia tem um professor. O professor veio do Pará para o projeto da sua injeção, era nosso cliente, veio para cá. Em Uberaba tem um Gaone. E assim, em Aparecida o Quênio, em Rio Verde, em Brasília o Paulo. Então assim, são pessoas que Deus colocou na minha vida, de verdade. Amém. Verdade. Pessoas que confiam. Eu não sou um cara que fico preocupado com desonestidade, eu não tenho preocupação com nada, assim, de verdade. Eu toco meu negócio de uma forma legal e confio nas pessoas. Eu acho que as pessoas merecem a confiança até esse que crédito até que ele prova o contrário. Não precisa ter nada atrás. Sabe por quê, Juninho? Eu aprendi um negócio assim, cara. A gente tem medo da gente mesmo. Quando o cara é muito desonesto, ele acha que todo mundo é desonesto. Quando o cara tem atitudes que não são leais, ele acha que todo mundo não é leal com ele. Se você não tem isso, você confia nas pessoas. Tem que ter essa paz, né? Então, assim, eu vejo gente reclamar demais de funcionário, reclamar demais de gente, não aguento mais gente, não aguento mais... Eu não tenho esse problema. Mais de 200 funcionários não tenho problema, cara. Eu adoro meus funcionários, acho que 90% são comprometidos. Quando a gente se envolve no negócio, você vê que as pessoas erram, todo mundo erra. Eu erro, você erra. E nós todos, né? E às vezes o cara erra tentando aprender por culpa sua também, que você não ajudou, não ensinou, não deu feedback, não participou. Porque tem coisa que funciona sozinho. Por exemplo, eu vou lá na parte de garantia da sua injeção. Eu não vou lá há 1 ano. Se eles estiverem errado lá, a culpa é minha, meu. Eu também faço parte disso. Né? Faço parte. Tem que acompanhar também. Tem boa intenção, entendeu? Então, assim, eu acho que quando você confia mais, acredita mais, dá mais autonomia
você deixa as coisas um pouco mais leves para funcionar. Lógico. Assim, a gente tem 14 carros hoje. Uns 6, 7 viajando quase que o Triângulo Mineiro, Goiás, Brasília, quase inteiro. Eu sei, eu não fico preocupado com o que eles estão fazendo. Eu acredito, sabia? Eu acredito nas pessoas ainda. Eu sou o cara. Mas você analisa os números também, obviamente, e avalia, óbvio. Cada gestão de uma forma, não é isso? Assim, ó. Eu não sou um cara muito analítico. A verdade é essa. Eu não sou um cara muito analítico. Eu sou um cara que... Você olha por cima. Eu olho por cima, mas eu consigo... Eu acho que de todos os meus defeitos, todas as minhas qualidades, a que eu vejo que a minha melhor é a minha visão. Eu consigo ver naquele lugar se está dando certo ou dando errado, sabe assim? Aí eu pego para dar uma olhada, geralmente tá do jeito que eu entendo. E eu também tenho paciência para madurar. Então, assim, muita gente monta um negócio... E já quer que madura. Já quer resultado. E assim, eu sei que o negócio... Por exemplo, eu tenho um desafio lá em Uberaba, a loja tem 8 anos lá em Uberaba. É bom o negócio, mas eu acho que está muito menor do que a gente pode chegar. Mas eu vou batendo no martelo lá. Eu não deixo de bater o martelo. Eu não desisto das minhas coisas. Nós já participamos realmente, né? Você já viu? A gente monta também, a gente tem várias lojas fora e tem esse tempo de maturação realmente, né? Tem o tempo de maturação. A loja ela não é assim de um dia para a noite, apesar de ser um ótimo negócio, tanto Rede Juninho quanto eu sei que o seu também é. Mas você tem que maturar, porque de qualquer forma também você depende de pessoas que estão ali que da mesma forma tem que ganhar a sua confiança. Então, dúvida. Tanto o cliente, nós falamos, porque a Anápolis, por exemplo, nós abrimos já deve ter aqui uns 15 anos que eu abri a Anápolis, e, cara, os 5 primeiros anos foi... Muito difícil, muito, né? Porque as pessoas são dali, e elas acostumadas em... Quem que é o Juninho, né? Entendeu? Então, eu compro do fulano, eu compro do ciclano, mas eu não compro dele, porque eu não conheço. Por mais que é o mesmo dono, então, tem know-how. Precisa desse tempo, tem know-how, mas precisa de uma maturação. Tem que construir, né? Tem que construir. A gente começou falando de persistência, né? Persistência, exatamente. Tem que ter essa persistência, né? Tem que acreditar no seu negócio, mudar o que tiver que mudar, o comerciante, o empresário... No caminho vai se ajustando. Sempre tem que mudar, não tem jeito. Acompanhar as tendências, acompanhar as mudanças. Eu acho que é super importante falar nisso, né? Mas você tem que ter persistência. Persistência. Eu vejo muito assim, ó. A gente dá muito com pessoas e muita gente que eu vejo que no primeiro obstáculo ela desiste. Mas desistir é o caminho mais fácil. É sempre o mais fácil. Ó, tem duas coisas que é muito fácil. Demitir e desistir. Isso. É fácil demais. Você chega no funcionário seu agora, você demite ele, acabou. Mandar ele embora, acabou. Eu acho que aí é o grande erro. Você tem que entender as pessoas. Tem fases, a pessoa não aprendeu. Ó, os negócios não dão certo em 2 situações. Quem fala é a Billy Diniz, não é nenhum bobo, né? Ele fala que só são pessoas e processos. Se não dá certo, ou a pessoa está no lugar errado ou o processo não funciona. Você tem que acertar só isso. Nosso papel só acertar o pessoas e o processo. Você acertou, entrega. Entendeu? E assim, e também entenda que cada um vai fazer de um jeito. Por exemplo, como você tem bastante loja, eu também tenho um monte de loja que às vezes não vai lá. O cara não vai tocar do jeito que você toca. Mas ele tem um jeito dele. Sim. Entendeu? E a gente tem que respeitar. Sim. Entendeu? A gente tem que atender se está dando certo ou dando errado, e às vezes dá uma dica para ele, esse caminho que você está levando aqui, você trabalha mais. Vai nesse que você trabalha menos. No acompanhamento você vai corrigindo. Mas no acompanhamento você vai corrigindo. Eu acho que é importante isso. Que é isso. E a pessoa que está lá também... Mas ela não é obrigada a fazer do seu jeito exatamente. Não, sabe? não de forma nenhuma. Mas ninguém é igual a ninguém. Você não vai demorar mais para fazer. Se você faz com 10 minutos isso aqui... Muito fácil. Ele faz com 5 de outro jeito diferente. E dá o resultado igual. Entendeu? Mas quando você, lógico, você já passou por todas essas fases. Né? Nós aqui também passamos por várias fases. A vantagem começou do zero mesmo essa. Irmão, que eu já fui estoquista. Né? Nós vendemos, eu vendia na caixa vazia produto. Então eu sei como é que é. Sem ter o produto, né? Sem ter o produto. Vendia na caixa vazia. Eu vendia na foto. Você entendeu? Então eu sei como é que é o negócio. Quando ele fala, não, eu quero pegar no produto. Eu falei, pera aí só um pouquinho então. Rapidinho. Então eu tinha que pedir para o cliente esperar, que eu tinha que pedir para o fornecedor vir me entregar. Era muito difícil vender. Então eu passei por algumas fases. Quando eu vejo hoje, as pessoas são irredutíveis. Eu acho bacana a ideia do que você está falando, mas a pessoa tem que ser aberta a aprender, a querer aprender. Sem dúvida. Porque se não quiser aprender, é difícil. Eu já tentei com alguns realmente colaboradores que eu falo, não, vamos fazer assim, fica melhor, vai ficar melhor, testa para você ver. O cara não quer fazer. Não quer mudar. Então assim, aí vai ficando difícil, entendeu? Eu não estou generalizando, sabe?
Mas assim, tem uma hora que a gente tem que impor. Falar, vai nesse caminho aqui que a minha experiência fala mais forte. Eu tô aqui há 22 anos, eu sei que vai dar errado o que você tá fazendo. Mas eu tô dizendo assim, o jeito de mexer, por exemplo, o jeito de operar. Eu tô dizendo mais ou menos isso, o jeito de operar, que às vezes o cara tem que deixar do jeito dele, entendeu? Exatamente. Mas assim, o raciocínio... Porque o raciocínio ele tem que seguir o raciocínio da empresa, do jeito que a empresa pensa. O DNA é seu, o né? DNA é nosso. Então, assim, uma coisa também que é importante é o seu colaborador entender o seu propósito. Qual que é o objetivo da Juninho Som? Qual que é o objetivo da sua injeção? O que você pensa? Será que o seu gerente sabe o que você pensa para 10 anos? Será que o seu gerente pensa o que você pensa, como vai ser a Juninho daqui 3 anos, a sua injeção, onde que você vai? Porque eles têm que entender isso, porque isso dá gás para ele. Eu acho a motivação, né? Eu acho que a pior coisa que tem para um colaborador é ele estar numa empresa onde que ele entende que a empresa não vai para frente. O cara vai lá, pouco não tem vai, perspectiva, não tem vontade, não muda. Não quer, às vezes ele acha que aquilo dali não pode sair, não pode crescer. Isso é importante falar, porque nós aqui pegamos a maioria dos nossos gerentes, graças a Deus, nós uma fase muito boa de pegar os gerentes e transformar em proprietários de loja. Isso foi muito bom para nós, né? E eu entendi que eles já conheciam, já tinham já tinha a veia do negócio, o know-how do nosso negócio. E isso é importante. E outros também, sempre quando a gente está falando com nossa equipe, nossos colaboradores, é de que ele pode sim, não só na nossa rede, mas em outra, ou então ter a sua própria loja, mas com o que ele aprendeu aqui, né? Porque se ele aprendeu aqui, o negócio deu certo, veio e deu certo. E aí, daqui para frente, ele vai levar esse know-how, ou ele vai levar essa experiência, é para ele. É para ele. Não é para mim. E eu falo que a nossa experiência... Conhecimento é da pessoa, né? O conhecimento é sempre da pessoa. Sempre da pessoa. E a experiência, ela não é só em cima do que eu faço hoje. Pode ser de várias outras formas. Eu falo, gente, quem vende balinha bem, vai vender um ótimo avião. Então, ótimo, eu concordo então, nisso. assim, então o cara pode ser bom em várias coisas, entendeu? De repente não ser em cima do nosso negócio. Mas se ele passar pela nossa empresa e pegar o nosso DNA, ou que seja, pelo menos ele pegar a nossa experiência, ele vai levar know-how. Com certeza, entendeu? E isso é importante. E de uma empresa que deu certo. Né? Então isso é muito bom. A gente sabe porque tem vários lojistas ou vários funcionários ou que saíram daqui, tem outros meios, outros ramos e estão super bem. Então, ou seja, de alguma forma aqui dentro ele conseguiu alguma coisa. É gostoso saber que você participou da vida das pessoas de alguma forma, né? Demais. Contribuiu, né? É uma escola, né? O dia a dia nosso é uma escola, é uma faculdade e a gente vai se profissionalizando. Como é que você faz? Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, se você está falando aqui, a maioria dos seus clientes são mecânicos. São mecânicos. E o mecânico, ele vinha, alguns, né? Não são todos, mas alguns mecânicos tinham uma dificuldade, né? Eles tinham dificuldades de empreender, que é o que você falou que está dando os cursos. Agora tem os cursos deve ter o curso lá de gestão, de como cuidar da grana, como cuidar do colaborador, como cuidar do seu ambiente, porque não tem mais aquelas mecânicas feias, ou seja, a maioria hoje está se modernizando. Sim. Você chegou na nossa loja, você viu lá, Juninho, sua loja... Que bonita, a loja ficou muito bonita. Top, Me inspirou a melhorar a minha. Então, legal. Assim, muito bacana. E como é que você faz para dar crédito? Você tem um crédito aprovado? Como é que funciona isso? Até porque a pessoa tem que ter essa gestão. Não estou dizendo que são todos que têm essa dificuldade, mas para que ele tenha essa gestão de pagar boleto, de estar tudo certinho com você, com a equipe dele. É muito legal esse assunto, cara. Muito legal. Percebo, mas assim, é muito claro também que nesses 22 anos que a gente acompanhou a vida do mecânico, o quanto os mecânicos melhoraram. Verdade. Hoje o Centro Automotivo, eu vou falar assim, estão bastante profissionais nessa parte também. Eles evoluíram muito. Muito. Né? Eu era da época que vendia na notinha. Então como que funcionava? O cliente o mecânico me comprava de segunda a sábado, e na quarta-feira eu ia pegar cheque de clientes dele lá para acertar as notinhas da semana. Tinha clientes que era quinzenal. Aí o mercado foi tendenciando para centro automotivo, para inscrição estadual, para centro de inscrição estadual, e os caras foram se profissionalizando. Aí veio da era da duplicata. Aí eu lembro bastante disso. Os mecânicos se perdiam muito, porque imagina o seguinte: ele acorda hoje, compra para pagar daqui R$30,90 e o cliente paga à vista para ele. Então ele acaba tendo dinheiro na mão dele que não tem. E não o cara que fazer não é dele, né? Não é dele. Não é dele. Então, acho que até nós também aqui. Não, nós tudo. Para a gente entender se sua conta tem lá R$1.000 e você, não é seu, é do seu fornecedor, você tem que pagar por daqui 30 dias. Eu acho que todo mundo passou, mas o mecânico também tem cada dia que passa melhorando
bastante. A gente na Sonhação vende 70% da nossa venda, 75% boleto. da nossa venda, é tudo boleto. E a gente tem uma inadimplência controlada a menos de 0,5%. Nossa, bom. Menos de 0,5%. E não assim, não estou chegando à ordem de prejuízo, mas só de inadimplência. Então, assim... Você é rígido no cadastro e tem um limite? Sou rígido no cadastro, tem um limite como banco. A gente está preparado para dar crédito lá. E eu tenho uma equipe muito boa financeira. Mas o mecânico também está se organizando cada dia que passa. Tá. Ele também o mercado é um funil. Ele vai espirrando. Ou a pessoa melhora, o mecânico melhora por cento do motivo para virar um bom mecânico, para ficar bem organizado. E teve uma melhora muito grande, onde que maioria é difícil falar em generalização, mas eu vejo bastante assim, o Centro Automotivo foi uma empresa familiar. O mecânico que é o dono da mão de obra, o cara que toma conta do pátio, geralmente leva a mulher para tomar conta de financeiro, mulher sempre mais organizada, mais cuidadosa. O filho vai vir. Parabéns para as mulheres, realmente, elas elas é bem mais organizadas. Mas tem uma facilidade com o documento. Minha esposa que toma conta do financeiro. Tá vendo? Não é diferente aqui, né? É diferente. Ela é rígida comigo, mas... a gente quer dar um crédito maior, né? A gente quer gastar um pouco, ela não deixa. Aí... eles estão cada vez mais preparados também. Então, eu vejo muito nesses 22 anos quanto o mecânico melhorou. Melhorou na parte de diagnóstico do serviço lá, mas também ele entendeu que na parte de gestão ele tinha que ser melhor. E sabe o que eu estou vendo? Posso até falar que estou até velho aqui, porque eu comecei com 21 anos, eu tenho 42. Hoje eu estou vendo as filhas dos meus amigos, que são os mecânicos, trabalhando no financeiro. Trabalhando já. E com aquela vontade, já estão... De tocar, ver que o negócio do pai dela é um grande negócio, entendeu? Certo. Dá então, continuidade. Assim, né? dá continuidade. Então, assim, eu vejo cada dia um melhor, assim, melhor ponto de vista, que o mecânico já é um empreendedor, já é um cara que expande, já tem filiais, já começam Mas assim, a pensar 2 nisso. décadas, né? Muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou. Então isso está se melhorando cada dia mais, cada vez mais. Muito. O mecânico hoje, o Centro Automotivo, hoje que não for organizado financeiramente, o mercado quase expulsa ele. Já sai. Aí sim, a gente acabou de falar que o mecânico acaba comprando e tem uma margem para vender a peça. E eu vou te contar, mecânico não vive de mão de obra. A mão de obra mal consegue pagar a despesa do Centro Automotivo e aí o funcionário ali. Se o mecânico não comprar de uma distribuidora e não colocar a margem dele, ele não consegue sobreviver. Só da então, mão por de isso que eu obra, não. apoio o mecânico que compre, coloque margem, e o cliente que vai levar o carro lá tem que entender que lá é uma empresa que depende de comprar, colocar margem e vender. O mecânico não precisa comprar da distribuidora e vender pelo preço que paga. Não precisa, porque tem uma despesa para se comprar. Sim. Ele tem imposto a pagar, ele tem obrigações para cobrir. Então ele tem que comprar, colocar margem. Então a obrigação da sua injeção é ser competitiva, ter preço, ter entrega, ter serviço para que atenda melhor o mecânico, para ele conseguir colocar a margem dele lá. Ele põe a margem dele e põe a mão de obra. Põe a mão de obra. É o justo, eu acho. E aí são 2 coisas diferentes. Ele está comprando a peça e colocando a margem na peça porque ele está vendendo, dando garantia de instalação, tudo, e está cobrando o diagnóstico e a instalação da peça. Exatamente. Eu acho que assim é bacana, Harrison. Eu só não concordo, eu vou te falar de que eu não concordo. Porque como consumidor, na verdade, acho que as pessoas vão entender o que eu estou querendo dizer. Você leva o carro para fazer um alinhamento, né? Eu vou falar de alguns casos, né? Eu levei meu carro para fazer um alinhamento. Certo. E aí o preço do alinhamento, porque tem que fazer cambagem, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, R$ 1.500 com o serviço. Tô querendo saber que carro que é o seu já. Não. Tem lógico, né? Esse cara, eu te falo. Eu mandei trocar os bicos, agora tô mandando as pessoas. Ele vai querer me ajudar a comprar. Você já quer atender ele, né, Harrison? Eu quero te atender. Tô gastando muito. Agora você leva no outro, fica R$700. Por que essa diferença de um centro automotivo pro outro? Isso sempre teve, entendeu? Eu queria que você me explicasse isso. Assim, é difícil responder isso, porque a gente... Porque uns falam, não precisa. Aí eu falei, não, certeza, não precisa. Juninho, cambagem aqui não tem necessidade. Aqui nós vamos fazer, vamos trocar suas... Eu sou a favor da manutenção preventiva. Então eu sou a favor de você levar seu carro lá e eu eliminar todas as possibilidades de problema que você tenha. Então imagina o seguinte... Mas você tem que confiar no carro. Você precisa ter um carro confiável. Lógico. Então você pega o seu carro, sua família vai viajar para o interior. Agora pensa bem. Se você leva o seu carro no seu motivo para fazer a suspensão,
Então seu carro está com 100 mil quilômetros e aí o pivô do lado direito começa a fazer barulho e eu percebo que eu tenho que fazer a substituição dele. Então o pivô custa R$100 e a mão de obra custa 100. Então nesse lugar você vai gastar R$200. Ele foi lá e você foi embora para a estrada. Não, mas exatamente isso. Eu ia viajei agora, né? No último final de semana, ficamos 5 dias fora, e aí eu não tinha nada o carro. Só que eu sou aquele meio... criterioso. Eu gosto de revisão. Eu gosto muito da manutenção preventiva. Exatamente. Troca para mim as pastilhas, já pode trocar para mim, faz alinhamento, balanceamento, deixa o carro arrumado. No jeito que eu vou levar minha família, eu quero que o carro seja, né? Precisa dar um passo nos discos, agora tem esse negócio. Tem isso. Pode fazer, não tem problema, entendeu? Mas criou mais serviços lá que ficou o negócio lá para cima. É assim, ó. Eu sei que é consumidor, passa por isso, todos nós passamos. Então, olha só. Então, voltando lá. Então, o pivô lado direito deu problema, 100 mil quilômetros. Sem dar defeito, Harrison. Eu quero um carro que não tenha defeito. Beleza. Eu vou levar ele para revisar. Então, imagine bem, cara. Se eu entendo que o pivô lado direito tem folga e vai te deixar na mão, já foi lá, eu troco ele. Mas vamos fazer uma análise. O do lado esquerdo tem 100 mil quilômetros também. Só que ele não tem folga nenhuma. Mas talvez, Juninho, daqui 3 mil quilômetros, daqui 5 mil quilômetros, ele vai dar o defeito. Só que você faz 20 dias que levou seu carro no mecânico. Fala, pô, eu levei o carro, fiz toda a suspensão, gastei R$700 lá. E agora tá me falando que tá com barulho? Aí você vai lá e eu falo, é porque eu não olhei lá direito. Você vai falar pra ele, sua obrigação como mecânico era perceber que ia me dar defeito daqui 3 meses. Então por que você não me trocou daqui 3 mil quilômetros? Por que você não me trocou logo? Então é um jeito de pensar. Você quer arrumar o carro que vai ficar só R$700? Mas, Hério, você sabe muito bem que tem, infelizmente, não são todos... Não, mas nós estamos falando de cara honesto, né? Não, ok. Não estamos nem discutindo. Aqui, a gente precisa discutir a parte desonesta. Assim, eu não sou a favor de nada desonesto. Por exemplo, se o cara... Eu sou muito contra, na verdade. Se o seu carro lá tem R$500 para arrumar e o cara te cobra 1.000 e vem tendo problema. Mas esse tipo, profissional, ele vai embora. Esse profissional vai sair. Vai embora. Agora, assim, esse profissional... Você falou assim, a discrepância de... Porque não são todos, eu estou falando de alguns que já... De valores, se for honesto, eu prefiro pagar os 1.500. Agora, se for desonesto, eu não quero pagar nem R$100 nesse cara. Porque assim... É porque a gente não entende. Se a gente pensar o carro como um avião, você imagina que hora que troca uma peça de um avião? Troca sempre na preventiva. Um avião você nunca espera dar defeito, é sempre por hora, não é verdade? O carro a gente tem uma cultura de não fazer por quilometragem. Se você estragar. Você pega lá uma bomba de combustível, eu não sei, tá? Imagine que seja para 100 mil quilômetros. Eu não troco. Aí eu tô viajando lá para o Pará, a bomba de combustível queima. Então, se eu fizesse a preventiva de estar no manual trocar... Eu vou dar um exemplo, por exemplo, na Junin. Já chegou clientes aqui com som sem funcionar. Não, parou de funcionar. Aí o cliente chega na nossa equipe de vendas. Quanto que esses alto-falantes aqui? Vimos alto-falantes top, nós temos umas linhas de produtos importados, em produtos de altíssima qualidade, ou seja, nossos produtos muito bons. E eu falo, eu queria pôr esses alto-falantes, sem mesmo saber se o som dele era bom ou não. Quando a gente abriu o forro de porta, produto top, importado, produto muito bom. Foi trocado já, inclusive já tinha sido trocado. A gente, é lei dentro da Junin, nós chamamos o cliente e falou, olha, esses produtos aqui que você tem não precisa ser trocado. Esses aqui não. Seu som deu um problema, a gente vai resolver, mas os seus alto-falantes não tem como ser trocado. Porque eu vou trocar um produto que vai ficar igual ao que eu tenho, entendeu? Ou similar, então a gente não troca, né? Então essa é a lei. Na nossa linha de auto-service também, o mecânico ele tem que mostrar o defeito, ele tem que apresentar o defeito e ele tem que mostrar por que ele está ali trocando aquela peça. E o interessante é que a gente desmonta e mostra, entendeu? Agora, não dá para você ficar fazendo um achismo, porque o cara pega um papelzinho daquele de bloco e começa a anotar, não, vou fazer isso, vamos trocar isso, vamos trocar isso. Aí quando você chega para pegar o carro, vai ter um monte de coisa que ele colocou lá que eu nem sei se realmente precisava ter trocado. Eu falo porque esse carro eu fiz um serviço fora. Mas é assim, Juninho, nos seus 22 anos você está mexendo com som e hoje muito por centro automotivo também, né? Você está muito no serviço, né? Isso, tô. Então, quantos autosom ficaram para trás com essa coisa? Entendi. Então assim, o mercado espirra esses caras. Eles vão espirrar, o mercado não tem como ficar. Assim, então a tendência é de que daqui para frente... Cada dia mais profissional, cada dia mais tecnologia e cada dia quem não se adequar, tanto na parte financeira, organizacional, gestão e serviço, o mercado está cada dia mais profissional. E honestidade. O cara não vai para frente. Honestidade. Percebe nitidamente quando tem má fé, né? Vocês já repararam o seguinte?
O mecânico, o serviço, o de som, o mecânico, instalador, quando ele é desonesto com o cliente, você vê que ele sempre está com dificuldade financeira, e o negócio dele não vai para frente, a oficina dele vai feio, ele está devendo aluguel. Fala, tudo que ele colocou a mais parece que não vai dar certo, porque é cultura. Então, assim, autopeça, centro automotivo, eles estão cada dia mais profissional, maior. O mercado está crescendo muito. Hoje nós temos redes, pessoas de fora investindo no mercado de autopeça, comprando várias autopeças em Goiânia. Inclusive teve uma autopeça em Goiânia que foi vendida para um grupo europeu. Ó, que legal. Os caras compraram um monte de gente no Brasil. Então a gente percebe que cada dia mais... E como é que o consumidor acha essas autopeças melhores? Porque eu não quero na concessionária, porque eu acho que o custo vai ficar um pouco alto, porque ela realmente só troca a peça. Nesse caso aí, realmente somente mais troca a peça. E eu posso... Como que eu devo achar? Não é o eu da acho que esquina. tem que achar só injeção, eu acho. Não, mas a só injeção para me comprar a peça e indicar o meu mecânico. Certo. Isso aí tá certo. Ótimo. Mas como é que eu faço para... Eu vou pegar meu carro aqui agora e vou levar para trocar alguma coisa ou fazer uma revisão. Serviço? Não Pela tem. fachada? Fachada é um negócio legal. Geralmente indicação. Igual você chegou aqui fazendo. Mas assim, o serviço, o mecânico, o serviço, o som, ele ainda é muito como um médico, como um dentista. Como você chega no seu médico? Geralmente fala, vai naquele médico ali que dá certo. Indicação. O centro automotivo e a autopeça ainda é Porque muito na indicação. A gente tem visto uns centros automotivos, eu tenho visto, inclusive, já vi aqui vários, que há muito fachada bonita demais, né? Top, box, limpinho, organizado, padrão concessionário. Eu acho que o ideal é nós indicarmos hoje aqui. Hoje você consegue achar dentro de Goiânia vários centros automotivos com a capacidade diagnóstica melhor que concessionária. Melhor que concessionária. Não estou falando besteira não, melhor que concessionária. Até profissionais, né? Profissionais, especialista na sua marca do seu carro. Sim. Que isso? Em Goiânia está muito, e no Brasil inteiro, mas Goiânia é muito bom. E como que eu acho esse cara? Indicação, por exemplo, você compra um carro, eu não sei nem qual que é o seu carro, mas imagine que seja um Hyundai. Mas tem muita gente que não tem indicação, Harrison. Indicação de quem? Mas assim, mas tem. Assim, eu tenho a propaganda, o cara faz propaganda na internet. Né? Hoje a internet é um caminho muito bom, né? Você põe no Google lá seu nome. Tem no Instagram também. Instagram, internet. Todos têm Instagram. Internet, Instagram. E ainda tem a mecânica. Não, ainda tem a indicação, cara. Loja especializada. Inclusive só para Toyota, só para Land Rover, só para Citroën. Ficou muito legal isso. Tem centro automotivo em Goiânia especializado em carro prêmio. Tipo, o cara muito bom de Ferrari, o cara muito bom de Porsche. Você não precisa sair de Goiânia para nada. Sim. Goiânia, na verdade, ele recebe muito carro de fora. Esses caras prêmio aí, esses caras especialistas em Toyota, em Hyundai, em Porsche aí. Goiânia é um polo que recebe muito carro de fora. Tem muita gente, muito profissional bom. Tem muito profissional bom, qualificado. Muito profissional bom, muito profissional. E não precisa, na verdade, confiar. Até às vezes melhor que antes tinha que ir para São Paulo, Curitiba. Porque você tem que procurar uma autorizada, não precisa. Hoje não precisa. Não, eu já vi várias. Eu tenho uma loja grande ali perto de você, do lado esquerdo. Muito gigante. Eu vi Ferrari lá. Passei na porta, né? Já vi Ferrari, vi Lamborghini. Os caras estão muito bons. Em Goiânia tá... Em Goiânia tá muito bom. Goiânia tem umas 20 oficinas de prêmio muito boas. Top. Muito boas. Que consegue ter bom diagnóstico. Profissionais que trabalham fora do Brasil. Quando a gente falou de fora, diagnóstico. Tem muita gente que trabalhou fora que está aqui de volta. Quando eu falo que era um bate-papo muito bacana, vocês viram, né? É um bate-papo muito bom, aprendizado muito bom. Muito quem nos assistiu, quem estiver nos assistindo aí, com certeza aprendeu alguma coisa. Foi uma aula, né? Parte mecânica. Muita coisa boa. Foi uma aula aqui. Mas é gostoso falar do que a gente vive, né? Do que a gente vive. É bom a gente falar do que a gente... Do que passou e deu certo. Assim, essa é uma história muito bacana, onde que a gente começou no porta-mala do carro, começou com uma pessoa... Na verdade, o meu segundo funcionário trabalha comigo até hoje. Legal. Meu funcionário até hoje. Isso? Meu zagueiro lá. O nome dele é Hugo, tá comigo há muito tempo e faz parte do... Abraço aí pro Hugo, viu? Tá aí. Eu também tenho um cara aqui, na verdade eu tenho um rapaz aqui comigo, vários, mas esse é um dos mais antigos. Ou o mais antigo, Milton. Tá na matriz. Ele foi antes de eu se tornar Juninho. Ou seja, eu era funcionário, era vendedor. E ele já era instalador. E tá com a gente até hoje. Ele deu de 95. Caramba, muito tempo. Não tô velho, hein? Muito tempo. Não pode nem contar isso aí, né? Os cabelos ficam meio branco. Por isso que os polêmicos. Então. Harrison,
Você tem alguma coisa que você quer passar para alguém, algum incentivo, alguma coisa que você quer falar? É um negócio legal, assim, que eu gosto de... Assim, a gente tem que acreditar, sempre acreditar no que a gente sonha. Sempre ter... com persistência. Sempre ter persistência. Saber passar pelas fases difíceis. Porque na fase difícil, 90% das pessoas desistem. É o grande diferencial. Que aí o aprendizado tá ali. Que você tem que passar, ter paciência e acreditar nas coisas pequenas também. Então, assim, quando a gente começou na sonhação no porta-mala, eu e meu pai, mais uma pessoa, mais 2 pessoas, era tão pequeno, e tanta gente podia não acreditar naquilo. Exatamente. Mas a gente acreditava. Sim. Então eu falo para todo mundo que está começando agora, e que tem, às vezes, o mecânico tem uma chave, uma caixa de ferramenta, um elevador, que se ele for persistente, for focado, ele vai chegar lá no sonho dele. O seu resultado é o tamanho dos seus sonhos. Quem não sonha muito, não chega em lugar nenhum. Sonho, exatamente. Chega em lugar nenhum. Quem não sonha, quem não tem sonho, não chega em lugar nenhum. Agora tem que ter coragem também. Tem que ter coragem, tem que ter cuidado. Porque eu falo que comerciante é assim, você tem que ser um pouquinho de cada coisa. Nós aqui temos que ser bom em logística, bom em contabilidade, bom em financeiro, psicólogo. Eu sou psicólogo também. Viu? Então, a gente tem que dar um pouquinho de cada coisa, mas você tem que saber isso. Às vezes eu trabalho o dia todo tem lá. que ser audacioso. O telefone não para, aquele negócio todo, antes de sair de casa, o telefone, volta o telefone. E aí o pessoal fala assim, isso não te cansa? Não, eu falo, não me cansa. Eu faço com prazer, de verdade. Tem dia que quando a gente está um pouquinho mais desmotivado, eu penso, eu não quero voltar para o porta-mala, não. Aí o gás vem de novo. Eu penso isso também. Eu sonhei para estar aqui. Eu sonhei para estar aqui. Era isso que queria, né? E assim, cara... A gente não pode bloquear o que nós passamos, né? Eu sempre realmente, igual... Eu vi você falando várias vezes porta-mala, e eu falo várias vezes de como eu comecei, a dificuldade que foi. Eu escutei tanto não, irmão. Muitos não. Entendeu? E não desisti. Eu chegou na situação minha aí que a gente tinha peça no porta-mala do carro, e aí eu vim de São Paulo, com meu pai, e esse sonho é meio do meu pai tá comigo junto até hoje. Meu pai é minha inspiração. Hoje eu tô tomando conta de um projeto lá na loja que ele pegou para ele pega as coisas para ele me inspira, ele chega cedo e vai em cima, enquanto não termina ele não larga. Então meu pai é uma das minhas inspirações. E aí eu era muito assim, né? Vim de São Paulo, você marca o horário, o São Paulo está na hora lá, né? Tem que cumprir. O cliente chegava lá para mim e falava, vem aqui 3 da tarde. Eu tava lá no pé das 3 da tarde lá dele. Certo. Aí nós goianos, já sou goiano hoje, né? Tô aqui há 20 e poucos anos. Na verdade, ele falou 3 da tarde para mim, só para mim sair da frente dele. Ele marcou, nem sabia que eu vinha. Não queria que você ficasse lá, voltasse lá. Mas 3 da tarde tava lá de novo. Aí, persistência... E aí acaba que a pessoa realmente vê que você é um cara que... Não, mas teve um dia, na terceira vez que ele marcou comigo, como eu estava no porta-mala, ele falou, vou te contar um negócio aqui. Não adianta você vir aqui mais não, que eu não compro de sacoleiro. Mas deixa eu te contar, né? Isso não me desmotivou. Que bom, hein? É verdade, cara, não me desmotivou. Porque assim, eu vejo muita gente assim, às vezes uma coisa ruim que você passe no negócio é um motivo para você ser desmotivado. Exatamente. Às vezes você pega um funcionário seu, trabalha com você, um colaborador trabalha com você lá, uma coisa ruim que aconteça lá, ele quer abandonar. Nós temos que saber que essas coisas, né? que a gente passa, por exemplo, o cara fala que não compre de sacoleiro, é que você continue dando força para você não ser sacoleiro mais. De fato eu era. Para ter uma loja, né? De fato eu era mesmo, entendeu? Era. Eu não tô falando mas mentira, assim, você não desistiu, né, Hélio? Agora, assim, com toda a modéstia, esse cliente, eu não tenho um pingo de rancor dele. Ele me ajudou. E assim, hoje ele é meu cliente, ele compra nós como diariamente hoje. Que benção, hein? Entendeu? Sem ele saber. E para ele, e não vejo maldade na parte dele também. De fato, a empresa dele não comprava sacoleiro mesmo, e eu era. E aí, hoje a gente é uma empresa, ele compra de fato de um dia que não sei quando ele compra da gente o dia todo, e para ele nunca contei isso para ele. Eu vejo ele com frequência. Ele nem lembra, né? Ele nem lembra, para ele não falou por mal. Mas ele te ajudou. Me ajudou. Acabou te ajudando. A gente tem que tomar cuidado no que frustra a gente. Talvez a coisa que te alavanca, você entende como te frustra. Exatamente. A gente tem que começar a escutar algumas coisas ruins também. Hoje, por exemplo, você quer comprar de um fornecedor aí que ele não te atende, não te dá a melhor condição.
Não adianta você pegar isso para você e guardar isso com você ficar chateado e ficar chateado. Você fala, não, qual que é a regra para comprar de você? Essa aqui, um dia eu chego lá e te ligo. Lógico. E todo mundo começa pequeno, né? Todos começaram pequeno. Acreditar nas coisas pequenas, cara. Então assim, se você começou uma farmácia, uma lanchonete, uma pastelaria, pequeno, né? Pensa lá na frente. Lá na frente. Pensa lá na frente. Pensa grande. Pensa grande e vai, cara. E foca, entendeu? Né? Assim, primeiro você faz um erro que eu vejo muito grande assim, cara, é porque todo mundo sonha. A gente que veio, assim, eu vim da periferia de São Paulo, nós passamos muita vontade, né? Muita vontade passamos. Eu nunca passamos necessidade de comida, mas vontade passamos muita. Meus pais são nordestinos, né? Meus pais foram para São Paulo para melhorar a vida, viu no Nordeste com muita dificuldade. E foi lá para São Paulo. Tenho orgulho de falar que meu pai, quando foi para São Paulo, lavava panela de restaurante, entendeu? Isso eu tenho orgulho de falar. Então, a gente passou muita dificuldade. Isso deu força para a gente melhorar. Então, às vezes eu vejo as molecadas trabalham comigo no estoque lá de 20 anos, 18 anos, e vive a realidade que eu vivi lá há 30 anos atrás. E eu falo muito para ele que isso aí seja um motivo para que você cresça. Como você está sendo com seus pais? Você está honrando seus pais? Você teve a base, né, o alicerce. Mas seu pai vai deixar seu pai nessa criação nesse ponto ajuda demais. Você vai deixar seu pai nessa realidade aí. Minha mãe, ela é não sei o quê, meu pai não sei o quê. Esse passo de dificuldade, você vai mudar a vida deles, não? Vai mudar a vida dos caras. Começa aqui no estoque, trabalha, pensa em ser vendedor. Depois você pensa em ser vendedor, você pensa em ser gerente. Se você fizer uma faculdade de virar advogado, seja o melhor. Porque, eu falo para todo mundo, cara. O cara pode ser advogado, médico, dentista, o que for. Se ele souber lidar com pessoas, conversar, ser um bom comerciante, ele vai se dar bem em qualquer coisa. Qualquer coisa. Então eu falo pra minha meninada lá, que só lá aqui em Goiânia eu tenho 30 estoquistas lá, talvez mais um pouquinho, tudo molecada de 20 anos. Eu falo, isso aí eu já tava aí, sonha e vai dar certo. Honra seu pai, honra sua mãe. Entendeu? É que nem uma expressão, Juninho, que eu acho, muita gente acha ruim, mas eu falo. Quando meu pai trabalhava numa multinacional, e aí ligação 3 da manhã, ele tinha que acordar e ir embora e lá. E um dia com a discussão com minha mãe, minha mãe, ele falou um negócio que marcou meu coração. Ele falou pra mim assim, é mais importante meu trabalho que a família. E aquilo me marcou, cara. Aí eu falei, puta. Mas é porque a gente tem tudo na vida, a gente interpreta do jeito que a gente quer. Como eu falei, algumas pessoas se interpretam para não crescer. É o motivo para não crescer. Ela só queria uma desculpa para não crescer, para não fazer nada, para ela continuar sem fazer nada. E outras pegam isso para melhorar. Hoje eu penso como meu pai. Você fala, que loucura. Porque é o seguinte, se você gosta da sua mulher, você gosta do seu filho, você honra o seu trabalho, você vai dar o melhor para eles. Lógico. Porque eu vejo muita gente falando que ama a família dele lá, aí enrola no trabalho, não bate as metas, não foca no negócio. E aí a família passa dificuldade. Passa dificuldade. Então se você ama seu filho, fala, eu quero que meu filho escolha um colégio bom. Eu quero que meu filho faça uma atividade de futebol. Se eu bater a meta da firma todo mês, esse dinheiro aqui eu consigo pagar. Aí o cara vai trabalhar, não tá nem aí para a empresa, não fica depois do horário, não se envolve, faz só o que está escrito. Não vai para frente. Exatamente. Aí o filho dele tá lá na escola que ele não queria que estivesse, sonhando que ele pudesse estar no lugar e falando que a família é o primeiro lugar. Eu não fico numa reunião depois do horário, porque eu tenho que estar com a minha família. Eu falei, grande coisa. Seu filho está estudando aonde de manhã? Se você bater a meta que eu te mostro, que todo mês você ganha a escola da sua filha. Então, você ama a sua família? Ama a sua filha? Foca no seu trabalho. Exatamente. Não é na sua Mas eu acho que as duas coisas. É outra visão. É outra visão. Eu acho que é o seguinte, as duas coisas. Porque se você trata bem, você quer bem a sua família, lógico que você vai querer bem onde você está. Você está trabalhando, você está focado ali, você quer crescer no que você faz, né? É divergente, porque assim... eu amo a minha família, mas eu também tenho que trabalhar e tenho que cuidar da minha família. Então, quando o cara fala isso, ele não cuida nem bem da família. E ele não fala, e ele vai passar. E muitas das vezes. Acaba sendo desculpa. Muitas das vezes o tempo que ele passa em casa, ele não passa às vezes nem em casa. Não é produtivo. Né? Aí o cara sai da empresa, passa no boteco, passa no lugar, passa na casa do amigo e não vai pra futebol, casa. Passa não sei onde e não vai pra casa. Mas acaba sendo desculpa. É uma desculpa. Acaba sendo desculpa. Então, assim, se você gosta da sua família, se você quer que seu filho se dê bem, sua mulher se dê bem, se você pensa em você, foca. Honra seu trabalho. Honra o trabalho. Honra seu trabalho, dê o seu melhor. Se a empresa não reconhecer seu trabalho, mude de empresa. Você vai achar alguém que te reconheça. Mas foca no seu trabalho. Bom. Entendeu? Show. Tem um pessoal aí, até fala aí que uma distribuidora de paz também chama Taurus aí. Um dos sócios lá
trabalhou numa empresa lá de uma Auto Vidros. Sei. Eu conversando com o dono da Auto Vidros, ele falou assim, ó, esse rapaz, o nome dele é Éder, sempre foi diferente. Quando ele era estoquista, ele era diferente. Ele que abria a loja, ele que fechava, e não ganhava nada por isso. Você reparou que às vezes você tem 30 colaboradores, todos na mesma função, todos com o mesmo salário. Mas tem 5 lá que você pede para ele abrir sua porta, você pede para ele lá na sua sala pegar um negócio, uma chave do seu carro, você pede para ele lá e todo mundo fala que ele é o bobo lá, mas não é. É porque, ó, a gente está sempre sendo visto, de alguma forma. Exatamente. Pelo bom ou pelo ruim. Então, assim... E o que se destaca realmente é aquele que vai para frente, independente do que ele tem que fazer, ele faz sempre e entrega mais. Entrega mais. Se você não entregar só o que está escrito... Fazer mais do que é pago para fazer. Lá em casa nós temos é engraçado isso, porque a gente vai pro quarto, aí eu vou levar um copo, né, não, eu vou levar um copo d'água lá pro quarto, né? Eu vou levar um copo d'água lá pro quarto para dormir, a gente tem uma água lá e tal. Eu levo 2. Aí esse dia minha esposa falou, mas por que você leva 2? Você não tinha que levar só um, eu peço só um, não dá. Eu falei, não, eu levo 2 porque eu nunca faço só o que me pede. Eu entrego sempre mais. Legal. Então eu deixo 2 copos aqui, porque eu sei que se um das crianças vir cá, vai ter um copo e a gente toma no outro. Entendeu? E eu acho que é importante isso, as pessoas entenderem o tanto que é bom entregar mais. A gente chega nesse assunto aqui, é só um resumo para dizer o seguinte, não existe empresa sem pessoas. Se a gente não cuidar de pessoas, não entender as pessoas, não tentar ajudar elas, motivá-las, a gente vai morrer com a empresa. E elas só se destacam quando elas querem. E os que se destacam realmente são pessoas que, não só na nossa loja, não só na nossa empresa, mas ela vai se destacar lá na frente. Entendeu? Foi o que aconteceu comigo quando eu era funcionário, eu sabia que eu era diferente. Eu já sentia que eu era diferente. Né? Mas eu queria realmente me destacar onde eu estava ali. E aí quando eu tive o meu negócio, não foi diferente, né? Entendeu? Isso mesmo. Pessoal, agradecer, porque já estouramos o tempo. Já pedi para parar aqui. Já pedi para parar aqui umas 2 vezes. Agradecer você, Harris, meu parceiro, irmão. Sempre que precisar, sempre que você puder, vem aqui, tá? E dá essas dicas novamente, porque você enriqueceu o nosso Junincast aqui. Muito obrigado. Eu nunca tinha participado de um podcast, achei maravilhoso, bacana, me senti muito à vontade. Que bom. Estar perto de você sempre é bom. Você é meu parceiro de pescaria, meu parceiro de ficar perto. Parceiro de pescaria é bom demais, né? Marcela, muito obrigado também. Obrigado a todo mundo aí. É isso aí. Nós que agradecemos, Zé. Foi muito bom. Top. Muito história de vida, né? A sua história de vida é muito bonita. Legal. E eu tô inspirado, eu tô motivado pelo que você falou e eu tenho certeza que muitas pessoas vão motivar com a sua história. Muito legal. Continua sendo esse cara. Não, e essa humildade, né, velho? Você o que eu vejo que seus funcionários eles vão no seu exemplo, né? Rapidinho, vou contar. Nós voltando lá da pescaria, a caminhonete dele pegou fogo. Pegou fogo, literalmente, e a gente teve que entrar na outra caminhonete. Falando, larga essa caminhonete aí, vamos na outra, não tem problema. Deixa pra lá. E nessa humildade, não estressou em 1 minuto. Eu falei assim, não tem lógica não. Não estressou, falou, não, larga aí, vamos pegar outro carro, a gente pega outro carro e vai. E o que eu vejo é que a sua equipe deve seguir da mesma forma, o seu exemplo. Graças a Deus eu tenho bastante pessoas pelo boas, exemplo, né? Bastante pessoas boas, cara, graças a Deus. Tamo junto? Deus põe as pessoas certas, né? Sei. Tamo junto. Abraço. Obrigado. Obrigado. Marcelão, Obrigado, pessoal.